E o Flamengo fez uma proposta milionária para comprar um jogador da Europa. Andreas Pereira está prestes para ser comprado pelo Flamengo. Na verdade, ele já faz parte do Flamengo, né? Mas ele estava por empréstimo. E o Flamengo está prestes para comprar esse jogador. Recentemente, o Flamengo fez uma proposta milionária para adquirir esse jogador. E nós vamos falar hoje também sobre as notícias do Flamengo, sobre os 3 reforços em que Paulo Souza pediu à diretoria do Flamengo, que seria um volante, um zagueiro e também um goleiro. E vamos colocar aqui a matéria do canal ESPN Brasil. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, né? Os direitos pertencem a eles. E vamos falar, vamos escutar, vamos analisar sobre as possibilidades dos principais reforços do Flamengo para a temporada 2022. E desde já eu peço a você, deixe aqui o like no nosso canal. O seu like é muito importante para o nosso canal, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, trazendo notícias do futebol para todos vocês. Logo após a vinheta, vamos às principais notícias e as possibilidades dos novos reforços do Flamengo. E sai jogando com lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabi, Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Gol! Lances inéditos! Do Zé Elias, quando realmente o Flamengo jogar, porque ele conhece o Paulo Souza, e parece que ele guarda algumas coisas no baú. Ele guarda sobre o Paulo Souza, ele parece que guarda algumas informações, coisa de conhecimento, de convivência, conhecendo de jeito. O Paulo, ele é um cara inteligente. Ele é um cara inteligente, ele não vai se apegar somente ao seu estilo de jogo. O que eu penso de futebol. Ele vai entender o que ele tem nas mãos. Provavelmente alguém já passou para ele, Gustavo Henrique, Léo Pereira, aqui tem problema. É um risco. Entendeu? Porque ninguém confia neles. A questão, eu falo da torcida, talvez o pessoal de dentro, sim, confie, né? O pessoal do futebol. Mas você tem que administrar isso. Como é que você vai fazer? No meio campo, como que você vai armar? Porque se ele pedir o Thiago Maia para a permanência do Thiago Maia, o Flamengo não ia gastar 4 milhões de euros à toa, o Thiago Maia, claro. Né? Então, lembra que ele falou numa das entrevistas que ele, acho que foi para a RTP, não sei se foi para a RTP ou se foi aqui na chegada para a Flá-TV, acho que foi na RTP, ainda antes de sair de Portugal, que ele falou, o elenco do Flamengo é um dos melhores, se não o melhor, da América do Sul, né? Mas precisa sim se reforçar, porque nesse patamar de competição, nesse nível de exigências, então ele já deu a letra. Não, ele sabe disso. Ele já deu a letra. Isso que eu estou falando, ele sabe. Eu acredito que ele não vai jogar com um sistema definido do começo até o final. Eu acho que ele vai se adaptar aos adversários, ele vai montar determinados sistemas de jogo para justamente surpreender o adversário. Ele tem essa capacidade pelo conhecimento, pela experiência. As variações, ele mesmo falou, 4-2-3-1, 4-3-3, tal. Isso é uma coisa estática, né, que ele falou. O importante é a inteligência do jogador. Ele deixou nas entrelinhas ali que ele pode mudar a qualquer instante. E eu acho que é o que deve acontecer. Ele tem a cabeça do futebol europeu. Ele vai enfrentar um futebol sul-americano que tem outras características, outras maneiras de jogar. Timing. Qualidade técnica, jogar quarta num dia, não vai conseguir jantar à noite no Maracanã, né? Porque você vai jogar 9h30, começa 9h30, acaba 11h30, até o jogador sair, 00:30. O jogador vai jantar da 1h da manhã até as 3h. A jantinha, com família, depois no outro dia tem que se apresentar. A jantinha leve, uma sopinha. No dia seguinte você vai ter que se apresentar lá no Ninho do Urubu para fazer recuperação e depois ter que viajar de novo para ir para um outro jogo. Às 8 da manhã, às 8 da manhã, está na cartilha do ano. São várias situações que eu acho que ele também vai ter que se adaptar. Uma coisa é o que ele pensa sobre o futebol na Europa, outra coisa é o que ele vai enxergar e entender aqui, e ele também vai ter que ter a capacidade de adaptação ao que ele vai vivenciar todos os dias, porque o que ele está vivendo, o que ele vai vivenciar no Flamengo é totalmente diferente do que ele viveu até agora lá na Europa. Então, é um aprendizado para ele. Como ele vai se sair? Isso também a gente tem que levar em consideração, porque não é só simplesmente você colocar a forma tática de jogar.
Não, a cabeça do jogador brasileiro é diferente do jogador europeu. Se você vai na Europa, a cabeça do jogador italiano é uma, o espanhol pensa de uma forma, o inglês pensa de outra, e por que não aqui seria tudo igual? Claro. Então, isso que é o que eu fico esperando, porque eu acho que ele é inteligente o suficiente para saber disso. Sim, sim. Daqui a pouco a coletiva do Paulinho, a apresentação do Paulinho aí como reforço corintiano para essa temporada. Eu acho que vai sair esse rapaz aqui, o Andréas. Eu não sei se num passe de mágica vai aparecer um outro jogador aqui. Deve aparecer, porque eu quero falar dele agora. Que é o seguinte, tem um jogador que tem contrato com o Flamengo até 2023. Não é esse ano? Ano que vem, final de 2023. Porém, desde o ano passado tem uma novelinha, né? Aí, ó. Aí ele é. Tá fazendo assim é pro Sormani isso, não é para vocês não, é pro Sormani isso aqui, ó lá. É pro Sormani. Olha lá, tá aqui, ó. Para você, Sormani, tá aqui. Olha lá, pronto, Sormani, guardei ele. Até 2023, só que essa novela da renovação. E já teve conversa, já teve o jantar do Braz essa semana, lá com a Arrascaeta, com as filhas do Arrasca, o Braz postou e tal. E entre Flamengo e Arrascaeta tá tudo beleza. A questão é que o empresário quer a história dos 25% lá pro defensor. E aí, qual é a história? O Flamengo não quer esses 25%, mas chegou e falou, ó, estou sinalizando aqui que menos. A gente consiga negociar um valor menor desse percentual aí, para pagar. Né? O Flamengo acho que não precisa pagar esses 25% e tal, etc. Então, este é o impasse desta negociação, que é só para 2023 o término do contrato. O Flamengo quer antecipar, renovar até 2026. Não, está me passando aqui 26. 26 é a renovação. 23 é este contrato. Este contrato é até 23. O Flamengo quer até 26. É isso. Então é o seguinte, a pergunta que eu te faço é, a gente tem dois caras importantíssimos aí, tanto o Gabigol quanto o Arrascaeta. O contrato do Gabigol também vai mais longe. O Gabigol, mito, lenda, etc. Mas conforme os anos foram passando, o Arrascaeta foi se valorizando. A longo prazo, quem pode ser mais importante aí para o Flamengo? O Gabigol, longo prazo, ou o Arrascaeta? O Gabigol. Disparado assim, essa certeza então, absoluta? Nessa pandemia, entre tantas loucuras, né, eu fiz de 120 times a eleição de o clube de todos os tempos, né, o time de todos os tempos. E no Flamengo eu já botei o Gabigol. Né, para muita gente, que absurdo, com tanta gente gigante nessa hora do Flamengo, eu achei um espaço no ataque para o Gabigol. O Gabigol extrapola os números e as marcas individuais, artilharias e títulos. Ele tem uma idolatria com criança, com adolescente, é uma figura muito folclórica, carismática, se identificou muito com o torcedor rubro-negro. O Gerson tinha isso. Então, por exemplo, o Andréas Pereira pode até ser em campo, tecnicamente ou taticamente, melhor jogador que o Gerson, mas ele nunca vai conseguir substituir o Gerson nessa química, nessa identificação. E isso acontece, não é só porque um é brasileiro, o outro é uruguaio, tipo de jogo, é tipo de vida. Então, o flamenguista rubro-negro, ele adora o Gabigol de uma forma que vai além do que ele entrega em campo, entendeu? Dos gols, do poder de decisão. Então, para mim, o Gabigol já está um outro patamar. E olha, ele joga com gente que é não só o Arrascaeta, Bruno Henrique, grandes jogadores que prestaram serviços maravilhosos para o Flamengo recentemente. Mas o Gabigol, para mim, já está numa outra prateleira, né? Entendi. Como está na moda de dizer. Porque a gente para pensar, toda vez que a gente fala, o Flamengo sem o Gabigol tem o Pedro. Não é a mesma coisa, tudo bem, mas é tremendo. O Pedro é um baita jogador, né? E o Flamengo sem o Arrascaeta? É sem Arrascaeta, é sem Pedro, sem nada, não tem. Então. Você tem que mudar a forma de jogar para poder suprir a ausência do Arrascaeta. A função que ele faz hoje, dificilmente você encontra no Flamengo um jogador com essas características que o Arrascaeta traz ao time. Veja como foi sofrido o ano passado sem ele. Mas aí é um pouco a culpa do treinador. Claro, também, evidentemente. Que não entendeu isso, mas eu vejo dificuldades, por exemplo, se você tira o Arrascaeta, quem você coloca para fazer essa mesma função? Com as mesmas características? No time do Flamengo, mesmo o time do Flamengo com toda a qualidade que tem. Não tem o que se aproxima. O Everton Ribeiro não poderia fazer essa função no auge dele, talvez? Ele assumiu. Então, mas o Renato Gaúcho, nas últimas partidas final de Libertadores, trouxe o Everton por dentro. Quando o time perdia a bola, o Everton ficava ali ao lado do Gabigol como um falso centroavante, para fazer essa função. Mas não sei se ele conseguiria fazer isso pela forma de ser, acho que, do Arrascaeta. O Arrascaeta tem uma técnica um pouco mais diferente, um pouco mais refinada. Não que o Everton não tenha, que eu acho que o Everton também é um grande jogador.
Mas difícil. Então, na tua opinião, respondendo a pergunta ali, ó, quem vai ser mais importante nessa temporada? Ou a longo prazo? Então, mas aí você tem a condição de você substituir, né? Você muda a forma de jogar do seu time. O Flamengo te dá essa possibilidade pela qualidade dos jogadores. Você muda a forma de jogar, tanto é que nós falamos agora sobre o Everton Ribeiro, que o Renato utilizou nas últimas partidas antes da final. O Renato colocou o Everton por dentro. Acho que, se eu não me engano, no jogo contra o São Paulo, que o São Paulo nem viu o Flamengo, né? O Flamengo já atropelou já em poucos segundos. O Everton, se eu não me engano, o Everton jogou por dentro em determinados momentos da partida, né? Ah, mas o Everton não pode jogar. Beleza, então vamos mudar a forma de jogar. Centraliza um volante, põe 2 meias, que você consegue aproveitar os corredores. Tem 2 caras que jogam aberto, ou senão você põe 2 centroavantes ali. E o Paulo Sousa já deu esse sinal que Gabigol e Pedro poderão jogar juntos. Então você já vai mudar automaticamente a sua forma de jogar. Você não pode ficar tão dependente assim de um jogador. Tá. Sua explicação foi muito boa, mas ali, responde a pergunta. Gabigol, Arrascaeta a longo prazo, quem é mais importante? A longo prazo? É, longo prazo. Porque tem o contrato do Gabigol, do Arrascaeta pode chegar a 2026. O contrato do Gabigol acaba... 2020, hoje estamos em 22, né? Renovou mais, acho que é 24 ou 25, do Gabigol, se né? Não me engano. Vou checar aqui. A longo prazo? Longo prazo. O Arrascaeta é para ir para 26, se renovar. Quem é mais importante a longo prazo? Se é o Arrascaeta ou o Gabigol? Pô, vai lá, bolinha de cristal e um pouco do teu feeling. Não, é porque eu vejo os 2 jogadores são importantes. Os 2 jogadores são importantes. Não, eu não estou fugindo do muro, não estou em cima do muro, não. Sabonete. Não é sabonete, vamos passar não, pro Sormani, ele vai lá, ele vai me dizer. O Sormani é Arrascaeta fácil. Eu tenho certeza. Não é sabonete, é porque eu acabei de dar uma explicação aqui. Muito boa, por sinal. Você pode, através do time do Flamengo, mudar as peças e ter um outro tipo de jogo, que não seja tão dependente, por exemplo, do Arrascaeta. Você também pode mudar a sua forma de jogar e dividir as atenções entre Pedro e Gabigol. Né? Então tem várias situações. A longo prazo, eu não sei quantos anos 24 tem... o Flamengo, o Gabigol, tá? Só pra isso, 24. A longo prazo. Então, me baseando no contrato, a longo prazo, dependendo da renovação do Arrascaeta. O Gabigol vai ser o jogador brasileiro com mais gols na história da Libertadores. Sim. Ele vai escalar na artilharia histórica do Flamengo. Olha o nível de idolatria que ele vai alcançar com as marcas e recordes que ele vai ter. Vai ser a era Gabigol. Vai ser a era Gabigol. Não é era Arrascaeta, é era Gabigol. Eu acho isso. Acho que, em termos de importância, acho que os 2 são importantes. Depende de quem os comanda. E depende de o que vão conseguir tirar desses 2 jogadores. Em termos de projeção, pelos gols, a capacidade... Tá chegando, tá saindo. Não. Agora, em termos de projeção, em termos de idolatria, longo prazo, acho que é o Gabigol. Hoje Hoje é o jogador mais identificado com os torcedores. Sim. Mas eu falo para o time. Sim. Falando para o time, eu acho que os 2 têm a sua importância. Muito bem. Quer ver só o Sormani? Responde aí, Sormani. Com áudio, por favor, Sormani. Muito obrigado, Caixinha. E essa foi mais uma notícia do Flamengo, né? Mais um vídeo para vocês aqui no canal. Deixe aqui o like aqui do seu vídeo. O seu like é muito importante. Também o seu comentário é muito importante aqui para o nosso canal. Deixe aqui embaixo. Nós vamos estar respondendo aos comentários de todos vocês.